Quero saudar a todos os meus irmãos, meus amigos, ouvinte, você que está inscrito nesse canal e você que pode vir a se inscrever também. E pode passar esses vídeos também para os seus amigos, né, seus irmãos, na igreja onde você se congrega e escutar segundo a vontade do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse servo de Deus, Luiz Carlos Carvalho, é servo do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem colocado no meu coração uma advertência para toda a nação brasileira e para o mundo. Porque o nosso Pai Celestial, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou o mundo. Antes ele tinha uma nação amada, que era Israel. Israel virou as costas para o Senhor Jesus. Então agora Israel está incluído no amor do mundo inteiro também. Ali em Israel muitos vão se salvar quando eles creem na palavra também do Senhor Jesus Cristo e obedecem os seus mandamentos, porque eles se desviaram das leis de Deus e dos mandamentos de Deus. Então, aquele primeiro pacto terminou e agora temos aí um novo pacto. Então, meus amados irmãos, o pacto hoje é a graça, a salvação, os mandamentos de Deus através do nosso Salvador Jesus Cristo. E não é diferente, é um pacto muito maravilhoso que é para a salvação de todo aquele que nele crê. E Deus não pede nada para nós a não ser obediência aos seus mandamentos. Que Deus vos abençoe a todos que vão assistir esse vídeo, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós vimos que nos últimos tempos, o ser humano tem se desviado, principalmente no Rio Grande do Sul. Temos aí encontrado muitas cidades, já tem 5 cidades, né, que levantaram aí uma imagem de escultura. E isso aí é uma abominação diante do nosso Deus, o nosso Pai, e ele se entristece muito com isso. Então a natureza, ela vem a castigar os seres humanos. E é bíblico. Deus, ele se entristece e a natureza, ele deixa a natureza por si mesmo castigar a toda a humanidade por causa da imprudência de muitos que não compreende a palavra de Deus. Mas se você que está me ouvindo, quem sabe participou ao construir esses monumentos, aonde a ira de Deus agora, né, tem se abatido sobre a face da terra. Então ali levanta-se um monumento e ainda uma imagem de Cristo, mas que não é Cristo, né? É uma imagem feita pelo homem e ali pego e coloco um nome, Cristo Redentor. Então essa imagem, ela tem se esparramado pelo mundo e aqui no Rio Grande do Sul nós temos 5 cidades, né? Encantado, Guaporé, Sarafina Correia, mais algumas cidades aqui que tem essas imagens já levantadas e muitas pessoas estão indo adorar, né? Prestigiar, se prostrar ali nos pés daquelas imagens, e isso aí é uma abominação diante do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai que criou os céus e a terra. Então Deus está muito triste com isso aí, meus irmãos. Você que é um pregador da palavra de Deus, você tem que passar a palavra para as pessoas poderem compreender. Porque a palavra de Deus, ela não passa, ela vai se cumprir, como está escrito em Mateus 24 e versículo 35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Então, meus irmãos, nós vimos que a palavra de Deus, ela nos traz a revelação do sofrimento do povo de Israel, quando no governo do rei Acabe, ele casou-se com aquela rainha Jezabel, e ela adorava uma imagem, Deus Baal, o Deus de Baal. Então esse Deus Baal foi levado para Judá, ali aonde estava
o rei de Baal. E ele ali fez um altar para Baal, Acabe, que era rei israelita, né? Um rei que tinha que temer o Senhor. Agora ele fez um altar e um bosque ali para que adorasse Baal. Então vimos que aí Deus usou um servo dele. Elias, era o profeta Elias. Então o profeta Elias, através do Espírito Santo de Deus, foi levado até Acabe e disse para ele que nenhum orvalho ia cair sobre aquela terra ali, a não ser pela palavra dele. Porque ele agora era o templo de Deus que falava. Deus falava através do profeta Elias para Acabe. E isso aí nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 17, né? Então, versículo 1 diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileades, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então vimos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não passa. Então você que é um pregador da palavra de Deus, você tem que passar para que as pessoas possam entender. Passar essa palavra para as pessoas e ensinar as pessoas que não deve de se adorar imagem de escultura. E o nosso Rio Grande do Sul está cheio de imagem, aonde levantaram, né, aquelas imagens ali, e hoje o Rio Grande do Sul está passando por muitas tragédias. Deus do ano de 2024 e continua. E se o povo não se arrepender, você que construiu, lembre-se disso. Você que é um construtor dessa imagem, você não sabe, quem sabe, que a ira de Deus tem se abatido sobre a face da terra por causa da desobediência do homem. Mas esse servo de Deus leva até você essa mensagem dizendo: acorde-se, porque Deus ele deixou a sua palavra para que nós reverenciasse e pudéssemos obedecer a sua palavra, como também está escrito no livro de Êxodo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, você vai compreender a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo e preste atenção no que diz a palavra. No livro de Êxodo capítulo 20 e versículo, vamos ver aqui, 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não é para fazer, porque isso aí é um aborrecimento e uma tristeza ao nosso Deus. Êxodo capítulo 20 e versículo 4. Então Deus aqui, nosso soberano Pai, que amou esse mundo, Ele deu essa ordem para os israelitas. Aqui temos na lei, mas aí você sabe que Deus ele não mudou, né? Ele continua sendo Deus poderoso que criou os céus e a terra. Você encontra o cumprimento da palavra de Deus no livro de Tiago. Você sabe que Tiago, aquele servo do Senhor, ele escreveu a passagem de Elias, né? Tiago capítulo 5 e versículo 17 diz: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Israel ele sofreu por 3 anos e 6 meses, não caiu nem orvalho em Israel. A natureza ali castigou. E vimos, meus amados irmãos, que o povo rio-grandense está sofrendo, mas não só o povo do Rio Grande, mas também como do Brasil. Ali nós encontramos ali
no Rio de Janeiro, ali também, no Corcovado, aquela imagem. E você que vê as notícias, você se depara com a tristeza que acontece no Rio de Janeiro. Ninguém tem paz ali naquele lugar. É só tristeza, é morte, é um sofrimento total naquele povo ali. Você sabe, meu irmão, meu amigo, que Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente o nosso Deus. Nós encontramos no livro de Salmo também a palavra de Deus com uma grande advertência, né? Que é no Salmo 115, a que o salmista escreveu. E você que é um pregador, você tem passado essa palavra aos seus irmãos? Quem sabe até você que ajudou a construir ali aquela imagem, trabalhou ali, né? Você é um conhecedor da palavra de Deus? Então lembre-se da palavra de Deus que diz, olha só, livro de Salmos 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Obra das mãos dos homens, não é obra das mãos de Deus. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha só o que traz essa palavra para nós. É uma imagem feita pela mão do homem, que nada pode fazer por você, meu amigo, meu irmão, você que é um conhecedor da palavra e você que não conhece. Aquela imagem é uma imagem morta e você é vivo. Cristo, nosso Salvador, te trouxe a vida eterna. Olha o que diz o versículo, Salmo 115, versículo 8. Tornam-se semelhante a eles. Olha só, tornam-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Todos os que fazem essa imagem e os que nessa imagem confiam, elas começam a ficar igual àquela imagem. Elas não vão ver e elas não vão ouvir e elas com o tempo vão parar de andar e vai ficar parada. Seus olhos, seus ouvidos, nada vai funcionar, porque assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus usa esse servo para lhe advertir, não para lhe assustar, mas para dizer, Cristo te ama e Ele quer que você se arrependa. Quem sabe você é um adorador dessa imagem, você é um construtor de imagem. Você que faz essa imagem, você vai se tornar semelhante a essa imagem. Você está aborrecendo o Criador do universo, aquele que te acorda de manhã cedo, aquele que dá o pão para você e sua família, aquele que te dá o soninho pela noite para te descansar, aquele que te deu o fôlego de vida. Esse é o Deus soberano, o qual está sobre esse servo, levando até você, meu irmão, meu amigo, a palavra celestial de um Deus poderoso, vivo, que está olhando para você através desse servo aqui, está aqui. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas o nosso Deus está muito triste. Como ele se entristeceu ali com Israel, quando Acabe prostrou-se diante daquela imagem de Baal. Quando ele fez com que Israel abandonassem a Deus e prostrasse diante daquela imagem de Baal, aquele Deus morto feito de pedra, de bronze, não sei do que ele era feito, mas era isso, ele era morto, porque não se movia, se caísse, se quebrava tudo. Então assim no nosso Rio Grande, como no Brasil e no mundo, aonde chegar esse vídeo, meu amigo, meu irmão, quem sabe será traduzido essa palavra, para que você possa entender que Deus está aborrecido com aqueles que fazem imagem de escultura e prostram-se diante delas. Vão tornar-se semelhante a essa imagem, os que fazem essa imagem e todos os que nela confiam. Arrependam-se enquanto é tempo. Se você confia nessa imagem, se você faz, não faça mais.
Se você se prostra diante desta imagem de escultura, não se prostre mais. Deus está te dando uma advertência através desse servo do Senhor. Há uma oportunidade para você arrepender-se. Olha, meu amigo que tem uma grande responsabilidade com o Rio Grande do Sul. Você que anuncia essas tragédias, mas lembre-se que tem permitido levantar essas imagens em muitas cidades do Rio Grande do Sul. E Deus está muito triste com isso, e a natureza está castigando a humanidade do Rio Grande do Sul, do Brasil e também do mundo, porque no mundo inteiro tem as imagens de escultura, e Deus está aborrecido porque Ele amou o mundo. Ele amou o mundo inteiro. Ele não ama o pecado do homem, mas Ele ama você, meu irmão, meu amigo, você que não conhece, quem sabe tem confiado nessa imagem, você que tem levantado essa imagem, pagado para construir. Pare um pouquinho e pense no que você está fazendo. Você está se levantando contra um Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela existe. Inclusive você que está ouvindo essa mensagem, você é criatura de Deus e pode se tornar filho de Deus pela palavra. Lembre-se disso. Pare e pense. Deus está te dando uma advertência em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante os seus olhos. Deus se entristeceu com o rei Acabe. Deus se entristeceu com Israel, e ali ele usava aquele templo que ele escolheu. Elias era o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vinha sobre Elias, e ele falava para o rei Acabe e para todo Israel: arrepender-se é o que resta para nós enquanto é tempo. O tempo do fim está chegando, meu irmão. Você que é um pregador, aleluia, da palavra de Deus, não se cale, abre a sua Bíblia e olhe as notícias que você está contemplando. Cristo está às portas para voltar. Não se sabe o dia e nem a hora, mas em breve ele virá para buscar um povo que ele não pede nada mais do que ter temor dos seus mandamentos e obedecer, ser obediente à sua palavra. E o mundo tem virado as costas para o Senhor, não quer saber da salvação, prefere os desejos da sua carne e desobedecem a Deus. Meu irmão, meu amigo, você que é um cristão, passe esse vídeo para frente. Mande inscrever-se nesse canal, que é Luiz Carlos P. Carvalho. Passe para as pessoas se acordar. Esse vídeo não é para condenar ninguém, mas é para advertir, assim como Elias foi ali e advertiu Israel. Ali advertiu também Acabe, aquele rei que tinha o domínio daquela nação nas suas mãos, mas tinha um Deus poderoso em cima, que tinha que mandar chuva. Tinha um Deus poderoso em cima, que está no reino da glória no céu, que cuida de todos nós na face da terra. Tudo que nós precisamos, Ele dá para nós, para você, meu amigo, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, abra os seus olhos, os seus ouvidos. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Você que está aí do outro lado, lembre-se que o pão, ele vem da terra. Lembre-se que você é pó e que um dia Deus criou o homem do pó da terra. E Ele ama essa criação que Ele criou. E Ele adverte através do seu servo. E eu peço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é um pai de família, uma mãe, e que tem os seus irmãos, levante os seus olhos
e aceite Cristo, aceite a palavra do Senhor e passe a obedecer. Não se curve diante de imagem, de escultura, mas fale que Deus está triste com o que o homem está fazendo e a natureza está castigando nós. Todas as nações vão ser castigadas por causa da depravação das imagens de escultura. E Deus quer livrar. Ele não está te condenando, mas está pedindo através desse servo: pare de adorar imagem de escultura. Pare de fazer se você é um construtor. É para você que é um construtor. Arrume outro trabalho e não faça mais imagem, para que Deus não se entristeça e para que você não se torne igual àquela imagem. Você que adora aquela imagem, pare para que você não fique igual àquela imagem, como está escrito no livro de Salmo 115. Abra a sua Bíblia e leia. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que nós precisamos aqui na face da terra. Eu levo essa mensagem até você com muita dificuldade, porque o inimigo ele não gosta que se pregue essa palavra dessa maneira. Então, é difícil, mas Deus tem me dado coragem e eu tenho levado até você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba as bênçãos do nosso Pai que está no céu. Pai, eu rogo por todos na face da terra, por aqueles que vão ouvir este vídeo, Pai, e que vão ter coragem de passar à frente, de não ter temor do que o homem possa lhe fazer, porque o homem pode derrubar esta carne, mas a alma é sua, Senhor. Pai, abençoa esse homem, quem sabe que é um construtor de imagem. Dê um serviço diferente para ele, que ele venha se converter, ele e a sua família. Esses que pagam para fazer e que autorizam, perdoa eles, meu Senhor. Eu rogo por todos na face da terra, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro, pelo mundo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas fraquezas, pois o homem é fraco e pecador continuamente. O coração do homem continua mal, meu Pai, como o Senhor falou ali no livro de Gênesis. Oh, meu Deus, mas tenha misericórdia de nós. Eu rogo por todas essas pessoas, essas almas que lhe pertencem, Pai, e que o inimigo tem roubado a sua mente para fazer aquilo que lhe desagrada e que lhe entristece. Fica com cada família nesse momento, abençoando Deus das crianças, a pessoa mais idosa que tiver nesse lar. Eu rogo por mim e por todos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que venham se arrepender para a honra e glória do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Pai, que está lá no céu.